Instituto Edésio Passos. Cidadania, democracia e liberdade. Bom, primeiro, um cumprimento muito afetuoso a todas e a todos que estão aqui, porque, afinal de contas, um horário como este, né, tarefas da semana, é gratificante tê-los num diálogo como este. Segundo, porque esse é um espaço muito especial. Você falava da história recente, uma história recente mais rica que também tive nesse aspecto foi, por exemplo, durante praticamente 12 anos conviver com o Edésio Passos, nos últimos anos como diretor. E a minha felicidade é que todas as reuniões de diretoria eu sentava ao lado dele, mas sempre à direita dele, né? Porque era impossível ficar à esquerda do Edésio. Mas a admiração que eu alimentei por Edésio, na verdade, se deu quando estudante já, muito forte. É impossível que um instituto como Edésio Passos, penso, sem nenhuma provocação, deixar de estar muito atento, por exemplo, o que se passa numa sociedade planetária que, pela primeira vez, depois de 20 conferências das partes, decide um certo consenso mínimo de construir 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, redução de emissões e com prazo até 2030 como primeira grande etapa. Eu participei praticamente das últimas 8, 10 conferências e sempre a frustração se seguia. E esta ao contrário, quer dizer, a de Paris, ela é, na verdade, um legado da Rio+20, onde o protagonismo brasileiro foi muito grande, de que nós não podíamos decepcionar, porque terminavam os objetivos do milênio, 2015, o que queríamos? Fracasso do protocolo de Kyoto, de várias outras questões. Então isso tudo fez com que esse legado saiu, portanto, da Rio+20, de que em 3 anos os países apresentassem as suas propostas, que pudesse ser sistematizado numa substituição daquelas tentativas que aconteciam. Então é nesse sentido que eu vou tomar a liberdade de fazer aqui, eu acho que eu vou mexer aqui melhor, de fazer um diálogo, porque penso que podia ser feito, como, por exemplo, comentei com o André há pouco. Primeiro, reforçar. Todos aqui têm ciência, sensibilidade, consciência, o que está se passando. Mas acontece que, e até no nosso campo mais à esquerda, essa questão ficou muito na ideia que era só uma questão ambiental. E ela é do processo civilizatório e a crise, portanto, é estrutural, não é cíclica, não é pontual e não é ambiental. Uma faceta é ambiental. E se esgotou esse processo civilizatório, quem sabe precisa a gente ter a coragem de compreender, por exemplo, como é que é a sustentabilidade do mundo do trabalho. Como é que a Agenda 2030 se conecta num país que, protagonista, nesse momento em Bonn estão reunidos na 20ª já terceira conferência, portanto 2 depois de 2015, e nessa conferência você tem uma dicotomia extraordinária. O Ministério das Relações Exteriores, que tem um papel realmente forte, que tem figura como o Gaúcho Marcondes, que é o coordenador brasileiro na questão de clima, como embaixador, que tem, portanto, uma postura muito avançada, e, de outro lado, uma incoerência de um governo que tem o avanço do atraso como característica nesses últimos 2 anos. É nesse quadro que eu acho que a gente pode dialogar mais, mas vamos entrar diretamente em alguns dados aí, que eu gostaria de tomar liberdade. Como é que surge também essa preocupação muito grande? Mas o Pacto Global surge muito por insistência desse senhor. Até porque muitas das grandes corporações passaram a ter uma força muito maior, não só nos PIBs, como também na política mundial. Mas ele disse que nosso pé pisa fundo, acelerando, nós estamos indo na direção do abismo. Não é possível que uma sociedade, que um ser humano, que tem mínimo de sensatez, continua caminhando, direcionando a sua vida, seus processos, suas atividades, e vai ao encontro do abismo. Então, nesse sentido, ele encontra o abismo. O que é que, nesse aspecto, a gente vai poder dizer
que essa crise planetária é multifacética, quer dizer, ela é uma crise que ela é ambiental, mas é uma crise da água. Quer dizer, até as últimas 3 edições do Fórum de Davos colocou a questão da água como realmente as 3 grandes questões mundiais de maneira angustiante. Nunca quiseram tratar dessas questões, né? Isso nas suas edições anteriores. Mas a água, na verdade, está passando por aquilo que eu poderia chamar, sem nenhum exagero, que é uma espécie de hidrocídio. Porque não é possível que o ser humano, tendo na água a sua essencialidade, trate como nós tratamos. 70% dos rios do Rio Grande do Sul da Bahia estão contaminados, alguns fora de qualquer controle. Mas fora não é isso só. Veja o que está acontecendo em Brasília, veja o que está acontecendo no mundo. Mas ao mesmo tempo é um problema de energia. Porque os países mais ricos só têm 14% das suas matrizes de energia limpas. Então são os que mais estão sujando em função das suas matrizes energéticas. E aí o Brasil, que é um país continente, que tem sol 365 dias por ano, o único país continente com essa característica, fica titubeando a fazer a maior e mais ousada política de energia solar, embora avançou extraordinariamente na energia eólica, que hoje 43% do Nordeste todo é só de energia eólica. Eu acabo de vir num grande encontro que tivemos lá em Juazeiro, é extraordinariamente positivo a gente poder ver o que se dá, embora a notícia boa do Brasil não é notícia. Mas ao mesmo tempo nós temos toda a riqueza, por exemplo, também da energia renovável plantada, da biomassa, a questão alimentar, que vamos falar em seguida, a própria questão das mudanças climáticas e aquecimento global, mas ao mesmo tempo nós estamos falando de novas epidemias. Quer dizer, como é que nós podemos tratar de uma questão tão, para nós, já costumeira? A gripe suína não é um problema que o porco nunca teve gripe. Suína, né? É o humano se contaminando com doenças que antes eram só os animais. E boa parte porque nós desequilibramos tanto e passamos a ter também a gripe da galinha. E lá na África o problema da conexão direta com os macacos, com a questão da ebola, mas aí vai também para as mutações que estamos tendo, inclusive como, por exemplo, do mosquito da dengue e tudo mais. É preciso também compreender o que significa as desigualdades. Quer dizer, é absolutamente incrível ao que ponto que nós chegamos em termos de distanciamento, de desequilíbrio, de injustiças sociais. Portanto, é um modelo de desenvolvimento sustentável. Se a gente não for a fundo, e é preciso aprofundar, e aí o Instituto também tem um papel extraordinário, mas todos que estão aqui, é que, na verdade, o modelo de desenvolvimento sendo insustentável tem que ser mudado. E não tem prorrogação nesse jogo, não tem 46, 48 minutos. É outro jogo a ser jogado. Senão a gente entra no greenwash e faz cosméticos. É por isso que talvez a gente tem, diante de todos nós, a perspectiva de compreender que é uma crise sistêmica. Eu não posso tratar só sobre a questão da água, nem a questão apenas ambiental, ou vou tratar apenas da crise, portanto, por exemplo, social. São todas filhas de uma mesma crise, ou como já escreveu uma figura muito interessante, é a época da crise das crises. E tem uma crise financeira que ela está tão presente, só que não está sendo tratada na profundidade que ela tem. E ao mesmo tempo é uma crise fundamentalmente cultural de valores. Não basta apenas falar da integridade dos ecossistemas, prescindível a integridade dos ecossistemas, mas é preciso ter a coragem de falar da integridade da vida humana, da vida do trabalhador, do desempregado, do humilhado, do negro, da mulher, a necessidade de conjugar todos os grandes valores. E que grandes valores são esses, portanto? Mas ao mesmo tempo podia dizer de que essa cultura que nós construímos é realmente a cultura do consumismo, mas é do ter, é da aparência. É uma cultura que chega ao ponto de ter aí 120 mil cirurgias plásticas em adolescentes, tem que ter autorização dos pais para fazê-las, porque elas têm que ser um pouco parecidas com a bitching, segundo o seu conceito, porque está internalizado nesse neocolonialismo, na monocultura da mente, padrões no alimento, padrões de vida, padrões estéticos, que se não for parecido, nem vão ser amada. E a cultura que vigora é uma cultura que ontem apenas era um desejo, e hoje vira necessidade.
E a sabedoria do Mujica nos coloca tão claramente: que sociedade é esta que passa a vida inteira pagando prestação? Quando é que vai viver? Ao mesmo tempo é uma política muito do corpo, quer dizer, faltam muitas bibliotecas, quem sabe tantas outras, tem bastante academia, é verdade, mas tem muitos homens e mulheres que buscam toda essa dita perfeição, duvidosa, mas que tem um mau hálito cultural terrível quando você conversa. E é uma sociedade descartável, e é uma sociedade do desperdício. Vamos ver como isso. Isso levou também a ser uma sociedade que na Europa tem 98 milhões de depressivos, o Brasil está passando de 20, que leva a Organização Mundial da Saúde a apontar para 2030 como uma grande enfermidade de toda a humanidade. Um detalhe interessante que a gente às vezes não percebe, e eu vou voltar à questão do trabalho, que nós temos várias grandes e médias empresas brasileiras que estão entre 8, 10 e 14% de absenteístas e presenteístas. Estão presentes, mas estão ausentes, ou estão ausentes porque estão se tratando. E a gente não quer fazer a contabilidade do município de Curitiba ou de Cascavel. Quanto é que no cômputo do orçamento da saúde tem hoje tratamento com medicamentos, etc., ligados a doenças mentais? O que significa, por exemplo, a gente poder entrar rapidamente nesses dados? Pela primeira vez na história da raça humana, crianças estão com doenças que antes eram só dos adultos. Diabetes tipo 2. E a humanidade está dentro da monocultura da mente, construindo um desejo, não a humanidade, os interesses, de ter 80 alimentos. Não precisa mais disso. E o que é que se antepõe? Infelizmente está havendo uma contra-revolução, que é a gastronomia de raízes, que é a gastronomia orgânica, que é a gastronomia do cuidado, da atenção, que é a gastronomia de comer para fazer bem. Em outras palavras, o que significa, por exemplo, mostrar para vocês, de como é que uma revista da década de 50 colocava uma propaganda desse grande laboratório, livre-se do complexo da magreza. Por quê? Porque o mercado, a propaganda e a moda, eles constroem modelos e nós somos submetidos a esse neocolonialismo mental, e isso vira, na verdade, o quê? Há menos de 60 anos, 50 anos, era esse o padrão. Livre-se do complexo da magreza. Imagina isso aqui quebrava em 48 horas se você instalasse na cidade industrial para fabricar um produto que pudesse reduzir com tanta rapidez, etc. Então, o estado de insatisfação perpétua. Não dá certo uma sociedade que está em estado permanente de insatisfação. E nada está bom. Se você assistir todos os noticiários de televisão, você se joga no Barigui com uma pedra de 2 toneladas. Não tem nem água, mas você se joga. E o pior é que todo esse noticiário vem quando você está almoçando, ou quando você está jantando. Você alimenta um processo agudo de negatividade. Como é que vai se dar nesse seu corpo e mente, coração e alma? Por isso, por exemplo, dado assustador, desde a década de 70, de 60, aliás, se faz um acompanhamento, porque hoje não tem dificuldade de fazer. Qual é a biocapacidade de Curitiba, do município, para suportar o que está acontecendo? Qual é a biocapacidade de uma propriedade? Então, a biocapacidade é tão fácil hoje de medir, não é tão fácil, tem que fazer uma aplicação muito séria de pesquisa e análise e aproximação, enfim, dos dados. Só que isso permite hoje dizer que a Terra está no cheque especial. Nós estamos no cheque especial. Antes levávamos 5 anos. Tinha sobras. Década de 60, 70. Hoje nós chegamos agora em 2 de agosto deste ano, pela primeira vez, vamos passar setembro, outubro, novembro, dezembro, no cheque especial. Ora, claro que a situação é crítica também porque o consumismo é